Olá, mulheres. Já aconteceu com você de entrar num cômodo da casa e ao chegar ali e ter esquecido completamente o que você foi fazer ali? Ou já aconteceu de você esquecer uma palavra simples no meio de uma conversa? Ou quem sabe você teve dificuldade de se concentrar numa tarefa que antes parecia simples para você? Então, se isso tem acontecido com você com frequência, saiba que você não está sozinha e esse vídeo é para você. Bem-vinda a esse espaço dedicado ao universo emocional feminino, ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal. Inscreva-se no canal, aqui embaixo tem o botão de inscrever-se, porque aqui você vai encontrar reflexões e ferramentas para viver a maturidade com mais equilíbrio, autoestima e bem-estar. Então vamos lá, vamos ao nosso assunto de hoje. Muitas mulheres, durante a menopausa, durante o climatério, aquele período que antecede a menopausa, perimenopausa e menopausa, relatam uma sensação conhecida como névoa mental. Esse é o nome em português. Em inglês é brain fog. É um nome utilizado aí que a gente vê na literatura. O que são esses episódios de névoa mental? São lapsos de memória, dificuldade de concentração, sensação de lentidão para pensar e até uma impressão de que o seu cérebro não funciona mais como funcionava antes. Então, durante a menopausa, após a menopausa, esses sintomas causam muita preocupação nas mulheres, com razão, né? Não é sem razão que elas ficam preocupadas. Algumas mulheres até imaginam que possam estar desenvolvendo uma demência ou uma doença neurológica ou que estão perdendo a sua capacidade intelectual. Mas calma lá, calma lá. Felizmente, na maioria dos casos, essa percepção não corresponde à realidade. Isso não se torna necessariamente uma demência, uma doença degenerativa, ou não significa que você está perdendo a sua capacidade intelectual. A névoa mental é uma queixa comum durante a transição da menopausa, durante essa fase toda que engloba a menopausa, né? O antes, durante e o depois. E essa névoa mental está relacionada a vários fatores. Não é um fator só que contribui para que aconteça essa névoa mental. São vários fatores. Um dos fatores muito importante é a queda na produção dos hormônios, principalmente a diminuição do estrogênio. O estrogênio é um hormônio, minha gente, que participa ativamente no funcionamento cerebral, no funcionamento da memória, no funcionamento da atenção e no seu aprendizado. Mas não é só isso. Além das alterações hormonais, existem outros fatores que podem intensificar essa sensação, esses sintomas. Por exemplo, aquelas ondas de calor que a mulher sente, os fogachos, o sono insuficiente, porque nessa fase de idade muitas mulheres têm problemas com o sono interrompido, acordar muitas vezes durante a noite, ou a demora para dormir, a ansiedade, o estresse, as mudanças de humor, tudo isso interfere no funcionamento da memória. Tudo isso tem impacto no funcionamento da memória. Afinal, um cérebro cansado de uma pessoa que está estressada, que não dorme bem, que está ansiosa, não consegue manter seu nível de atenção e eficiência. E tem também, que eu estou lembrando aqui, além, né, da diminuição do estrogênio, desses fatores aí da vida da mulher, do sono, das ondas de calor, da ansiedade, do estresse, tem as questões sociais também, porque justamente nessa fase da vida da mulher, é a fase, então, que às vezes ela está vivendo a questão da síndrome do ninho vazio, os filhos estão saindo de casa, muitas vezes coincide com a fase em que a mulher está entrando na aposentadoria ou está se preparando para aposentar, então a sua rotina muda muito. Muitas mulheres às vezes estão tendo questões de conflitos no casamento nessa idade, então isso tudo com certeza vai afetar o funcionamento da sua memória, da sua atenção, da sua concentração, não tem como passar ilesa por todas essas coisas. Mas lembre-se do seguinte: esquecer onde você colocou uma chave, por exemplo, ou demorar alguns segundos para lembrar algum nome, não significa necessariamente que você tem um problema grave de memória. Fique tranquila. O excesso de preocupações, a sobrecarga mental e o cansaço acumulado de anos e anos
trabalhando, cuidando de todo mundo e deixando de cuidar de você, também pode provocar esses esquecimentos, tá? Então, esses sintomas não significam necessariamente que você está com uma doença grave neurológica ou que você tem um problema grave de memória. Olha, eu quero comentar com vocês o impacto emocional que a névoa mental tem sobre a vida da mulher madura. Muitas vezes esse impacto emocional é tão intenso na vida da mulher que às vezes essas questões emocionais geradas pela névoa mental são mais intensas do que os próprios sintomas da névoa mental. Estão me entendendo? Às vezes o esquecimento, a falta de concentração, a falta de atenção ficam insignificantes diante do impacto emocional que vem sobre a mulher. O que é esse impacto emocional? É muitas mulheres que começam a duvidar da sua própria competência, aí elas passam a sentir vergonha de cometer pequenos esquecimentos, elas ficam inseguras, passam a evitar situações em que elas têm que falar em público, ou situações assim em que elas têm que tomar uma decisão rápida e importante. Então, isso tudo acaba afetando a autoconfiança da mulher e, como consequência, afeta também a autoestima, né? Tudo fica abalado, a autoconfiança, a autoestima, a autoaceitação, fica tudo impactado por essas questões, pelos sintomas da névoa mental. Mas é essencial, uma premissa, antes de qualquer coisa, é você compreender que essa experiência é comum nessa fase de idade para as mulheres e que isso não diminui a sua inteligência nem a sua capacidade mental. Seu cérebro continua sendo capaz de aprender, de criar, de resolver problemas. Apenas você está atravessando uma fase de transição que exige mais atenção e cuidado. E existem algumas práticas que podem te ajudar nessa questão, para você contornar a névoa mental, para você enfrentar esses sintomas e sair disso vitoriosa, né? Sair disso bem. Então vamos ver aqui algumas práticas, vou deixar com vocês aqui algumas práticas. Primeiro, dormir melhor. Todo mundo sabe que dormir bem, dormir melhor favorece a consolidação da memória e da concentração. Não tem memória que funcione bem se a pessoa não dormiu bem. Isso independente da idade. Até uma criança, se ela não dormir bem, se ela tiver noites e noites seguidas sem um bom sono, ela vai ter comprometimento na memória, na atenção e na concentração. Então, conscientize-se disso. Então, o que você tem que fazer para você melhorar o seu sono? Se você identifica que está com sono insuficiente, estabeleça horários regulares para ir para a cama dormir, desligue as telas de 1 a 2 horas antes desse horário de ir dormir. Por exemplo, não coma refeições pesadas logo, imediatamente antes de você ir dormir. Se você tem o hábito de jantar ou fazer um lanche, faça um jantar e um lanche bem mais cedo, para que dê tempo da digestão se processar e você não vá dormir com o estômago cheio. E, em último caso, se os sintomas se você fizer todas essas coisas, da higiene do sono, e você mesmo assim continuar tendo noites ruins de sono e insuficientes, é melhor você conversar com seu médico, porque o médico vai saber te dar orientações adequadas para você resolver essa questão aí somado à menopausa, né? Ele vai saber entender que isso está relacionado à queda de hormônios e também ao seu contexto de vida. Segunda prática para ajudar você com a névoa mental. É aquela tecla que eu bato sempre aqui nos meus vídeos. É a prática regular de atividade física. A atividade física beneficia o cérebro. Qualquer exercício compatível com a sua condição de saúde, né? Não vai também se aventurar a fazer um exercício que você não tem condição de fazer porque a sua saúde não permite, você tem alguma restrição, alguma limitação, mas qualquer exercício que você faça que esteja compatível com a sua condição de saúde vai ativar a sua circulação sanguínea e vai favorecer a produção dos neurotransmissores do bem, aqueles neurotransmissores que eu já falei com vocês, que é o quarteto da felicidade. O exercício físico vai estimular o seu corpo a produzir naturalmente esses neurotransmissores, e esses neurotransmissores são muito importantes para o bom funcionamento do seu cérebro e para a redução do seu estresse.
Terceira prática, aliviar a sobrecarga mental. Isso é muito útil. Como você vai aliviar a sobrecarga mental? Você vai fazer uso, por exemplo, de agendas, de aplicativos, de listas, de lembretes, em locais estratégicos para você não se esquecer de coisas importantes. Essas ferramentas que eu estou citando, agenda, aplicativo, lista, lembrete, não representam um sinal de fracasso ou uma fraqueza da sua parte. Muito pelo contrário, são recursos inteligentes para você organizar o seu dia a dia e preservar a sua energia mental. Para você não ficar gastando energia mental com coisas que você pode anotar e pode se lembrar a partir de uma lista ou de um lembrete que você coloca em um lugar estratégico. Então, guarde a sua energia mental para gastar com outras coisas mais importantes e que vão exigir mais de você. Quarta prática, exercitar o cérebro, manter o cérebro ativo. Você pode fazer isso lendo, assistindo palestras, estudando, aprendendo uma nova habilidade, quem sabe aprender um idioma novo, aprender a tocar um instrumento musical, fazer palavras cruzadas. Todas essas atividades, elas estimulam diferentes funções cognitivas e ajudam você a manter a sua mente ativa. É uma forma de você estar estimulando o seu cérebro e ativando ele diariamente. Quinta prática para você enfrentar a névoa mental é tratar-se com gentileza. Talvez de todas essas práticas que eu esteja falando aqui agora, essa seja a mais importante. Não transforme pequenos esquecimentos do dia a dia em uma batalha, não amplifique, não potencialize pequenos esquecimentos, transformando eles em atestado de incapacidade, como se fosse uma prova da sua incapacidade. Evite pensamentos negativos, pensamentos automáticos que vêm na nossa mente, do tipo assim, eu estou ficando inútil, não consigo mais fazer nada direito. Não dê espaço para esses pensamentos na sua mente. Afugente eles da sua mente imediatamente e substitua por pensamentos mais positivos, encorajadores, pensamentos tipo assim, eu estou cansada, mas eu vou tentar, eu vou aprender, eu estou pronta a aprender, eu tenho experiência, eu tenho sabedoria, eu tenho prática de vida, então isso me ajuda a tentar, e eu vou tentar e vou dar o meu melhor. Então, esse pensamento mais encorajador e mais positivo são conclusões que podem fortalecer a sua autoestima, a sua autoconfiança. Ao passo que aqueles pensamentos negativos, de que eu sou inútil, eu não sirvo mais para nada, podem aumentar a sua ansiedade e intensificar ainda mais a sensação de confusão mental. Vão te trazer mais esquecimento e mais confusão mental. E agora a sexta prática que eu quero aqui deixar com vocês, que é a última. Se além desses sintomas da névoa mental, você percebe perdas importantes de memória que interferem significativamente na sua rotina do dia a dia, essa perda de memória está te causando prejuízos e impactos importantes no seu dia a dia, por favor, procure uma avaliação médica. Acho que você poderia procurar um neurologista, que é um médico apropriado para esse tipo de casos, né? Somente o médico poderá investigar as possíveis causas dessa piora progressiva nos sintomas, dessas perdas impactantes. Só o médico pode fazer o diagnóstico correto e apontar o tratamento adequado. Não fique, se você sentir que isso está impactando bruscamente, significativamente a sua rotina, é hora de procurar uma avaliação médica. Não custa nada, né, gente? Não custa nada. Buscar um médico e receber a orientação adequada. Então, minha gente, minhas queridas mulheres, a menopausa, ela traz mudanças, sim. A menopausa traz mudanças físicas e mudanças emocionais, mas elas não definem quem você é. Não é a transição da menopausa que vai definir a sua identidade, que vai definir a sua existência. Olha, a sua sabedoria, a sua experiência de vida, a sua resiliência e a sua capacidade continuam fazendo parte da sua história, são parte da sua biografia, são parte da sua história. Então, com informação de qualidade, com autocuidado, com apoio, é possível atravessar essa fase da menopausa
com mais tranquilidade e recuperar a autoconfiança. Esse vídeo foi útil para você? Então deixe aqui o seu comentário contando para nós se você já viveu ou está vivendo essa experiência da névoa mental, se você, por exemplo, abre a geladeira e esquece o que foi buscar ali, ou abre um guarda-roupa e esquece o que foi pegar ou o que foi guardar. Conta para nós como tem sido a sua experiência com esses sintomas da névoa mental. Não guarde essa experiência só para você, porque a partir do momento que você compartilha as suas experiências, você pode inspirar e encorajar outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Elas vão sentir que não estão sozinhas, que estão sendo acolhidas, que estão tendo compreensão e que estão sendo respeitadas nos seus sintomas. E inscreva-se no canal, digo mais uma vez, aqui embaixo tem o botão de inscrever-se, para você acompanhar que eu vou trazer novos vídeos sobre menopausa, sobre envelhecimento, sobre autoestima e sobre saúde emocional da mulher 50+. Juntas, amigas, nós podemos transformar informação em acolhimento e podemos transformar essa fase, viver essa fase com mais serenidade e mais confiança. Conto com vocês para isso. Deixo meu abraço demorado e apertadinho. Até mais!